anjo, e esse anjo de luz, quando ele interceptou, ele viu que ele estava fazendo motim, ele já sabia, só estava dando corda para ele, porque ele achava que ninguém estava vendo, mas o próprio Deus estava observando aquele anjo, ele estava observando aquele anjo, mas quando foi no tempo certo, Deus foi conversar com ele poderoso, porque Deus ele não vai lutar contra ninguém, Deus ele tem um exército dele poderoso, e tem um que é chefe do exército que chama-se Anjo Miguel. Deus ele colocou os anjos para lutar contra aquele homem aquele anjo que estava querendo destruir o reino. E você por quê? Esse anjo, esse Lúcifer, esse anjo que era de luz, depois ele se tornou um anjo das trevas, que no qual queria dominar. Deus colocou o exército, primeiro, o general, ele colocou um anjo poderoso, chamado, você sabe o nome dele? Anjo Miguel. Colocou um guerreiro contra milhares de anjos. E aí o que aconteceu? Foi derrubado um terço dos anjos do céu. Por quê? Queria se rebeliar contra Deus. E esses anjos caíram. E ele está por aí. Já que ele não pode tocar em Deus, porque Deus é Deus, ele que criou tudo. O que acontece? Ele disse assim: bom, agora eu vou começar a tocar desumano. E esses ele ficou com raiva. Por quê? Deus criou eu e você imagem e semelhança dele. O anjo não pode chamar Deus de pai, mas você pode chamar ele de pai. Anjo não pode. Anjo, ele é espírito. Você, Deus colocou vontade sobre a terra. E Deus soprou nas narinas, desde o começo, lá embaixo. E aí o que aconteceu? Aí quando nós acordamos, teve a época, lá no primeiro homem, que foi escrito na Bíblia, Deus criou até o primeiro. E Deus criou, depois que Deus criou tudo, ele criou o homem. Depois que criou o homem se tornou o quê? Homem se tornou imagem e semelhança dele, porque ele chegou na água, lá do rio, ele olhou assim, viu a imagem dele, ele falou assim: eu vou fazer um homem segundo a minha imagem e semelhança. E ele criou o homem, e o homem ficou lá, ele viu o homem, ficou andando para lá e para cá, e Deus ficou observando, ele está só, ele precisa de alguém, ele precisa de uma ajudadora. E aí o que aconteceu? Ele criou Eva. E aí a partir daí, meu irmão, eu não quero entrar muito em detalhe, ele criou Eva, depois entrou o pecado por ela e entrou o Adão. Mas o que acontece, irmão, por falta de vigilância, quantas pessoas não caem no pecado por falta de vigilância? Eu conheço tudo, eu sei de tudo, mas eu conheço
condição do coração. Aleluia, Jesus. Quem é que vai impedir Deus de entrar no teu pensamento, de conhecer as suas loucuras que tem dentro do teu coração? Quem é que vai impedir o agir de Deus na tua vida? Quem? Aleluia. Quem é? O homem? A Polícia Federal? O governo? O teu vizinho? As suas lutas? Tem luta, mas a luta, se nós entendermos que a luta que vem sobre nossas vidas, muitas vezes Deus, Ele permite que eu e você passar por luta, para nós nos aproximar do Senhor, através da música da obediência. Glória a Deus. Na primeira luta, muitas vezes nós estamos com luta. Eu estou orando, Deus não está respondendo, eu estou buscando, Ele não está ouvindo, eu vou sair da igreja, porque eu não estou ouvindo mais, eu vou pedir a bênção, porque Deus não está ouvindo a minha oração. Ei, eu quero dizer para você nesta noite, está ruim sem Deus, sai, que Deus deixa a pessoa perecer na terra, ainda vai para o inferno. Espírito Santo, o que está acontecendo comigo? Será, Espírito Santo? Você olha no espelho, e você olha para você no teu espelho, e você vai dizer: Espírito Santo, eu não estou aguentando mais. E aí você mesmo vai olhar para você, vai olhar para você e vai dizer: olha, eu estou com pecado, olha, eu estou precisando arrumar isso, olha, a minha vida está assim porque eu preciso disso, a minha vida está assim porque eu preciso arrumar aquilo outro na minha vida. Aí o Espírito Santo automaticamente fala no teu coração: ei, você precisa melhorar isso. Você fumava? Para de fumar. Você bebia? Para de beber. Você mentia? Para de mentir. Você roubava? Para de roubar. Você desejava mulher imposta, ou uma mulher desejava um marido aposto? Para com isso, porque eu não estou agindo na tua vida, porque você não está espiritual, você está carnal. Aí eu volto para a Bíblia, Romanos 8:8, quem está na carne não agrada a Deus. Deus, Ele está falando com você nesta noite. Ele está dizendo que quem está na carne não agrada a Ele, porque Ele sabe que o nosso espírito, ele tem que dominar a nossa carne. Quando eu estou na carne, eu não estou agradando Deus, eu estou fazendo a vontade da minha carne. Pastor, mas que tipo de vontade é essa? Mentir, roubar, prostituir, falar mal da vida dos outros, forcar curtinho, reunir para derrubar o outro, fofocar. Tudo isso não agrada a Deus. Por isso que nós temos que analisar: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Aleluia, Jesus. Nada disso vai entrar no céu. A mentira, os mentirosos, os prostitutos, os idólatras, os homicidas, os homossexuais, nada disso vai entrar no céu. É verdade, Jesus. A palavra do Senhor diz: seja santo como eu sou santo. Então lá no céu não entra pecado. Então se no céu não entra pecado, como está a minha vida diante do altar de Deus? Será que eu estou pecando? Será que eu estou me enganando a mim mesmo? Irmão, tem gente que se engana. Ah, eu sou santo demais. Tem irmão que se engana demais. Eu sou santo demais. Irmão, santo só é Deus. Aleluia. Nós somos pecadores, mas todo dia nós temos que matar nossa carne. Nós temos que dar um basta dos pecados e chamar o Espírito Santo para morar no nosso coração. Porque se eu não chamar o Espírito Santo de Deus para morar dentro da minha vida, quem vai morar dentro da minha vida? Aleluia. Porque ele está procurando corpo para ele morar. Muitas pessoas estão se destruindo
você. Lá, irmão, é rua de ouro. Lá é mundo de cristal. E eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, que lá é um lugar onde não entra pecado. E nós temos que andar pelo caminho estreito. O que é o caminho largo, pastor? Carnaval. O que é caminho largo, pastor? Bebida. O que é caminho largo, pastor? Droga. O que usar? O que é caminho largo, pastor? Prostituição. Tudo que não agrada a Deus, afasta nós de Deus. E aí o inimigo ele entra, destruindo a vida, destruindo nada, destruindo o casamento. Ele tira o emprego do irmão muitas vezes, por quê? Porque muitas vezes ele tira o emprego, porque a pessoa deixou brecha. E deixando brecha, o inimigo entra para destruir. E o casal muitas vezes, ou um homem ou uma mulher desempregado, para pagar um monte de coisa que tem para fazer, o que acontece? O inimigo entra, aí entra junto. Aí você olha assim. Tem casa para pagar, eu tenho luz para pagar, eu tenho vida para pagar, eu tenho compra para comer, eu tenho meus filhos que precisam comer, eu tenho conta no carro, uma moto, eu sei para pagar, eu não tenho dinheiro. Satanás trabalhou para tentar você deixar essa brecha, para ele entrar e destruir, muitas vezes separar o casal. É isso que Satanás quer. Mas nesta noite eu profetizo sobre a tua vida. Se você for temer a Deus, se você obedecer a palavra do Senhor, Ele vai colocar esses demônios por terra. Ele vai destruir demônios. Quando eu estou olhando para vocês, irmãos, eu vejo um anjo guerreando. Eu vejo um anjo guerreando contra as trevas. Eu vejo um anjo derrubando muralha. Eu vejo um anjo derrubando corrente. Eu vejo um anjo derrubando uma batalha, uma coisa terrível. Eu estou vivendo de pessoas aqui. Eu vejo o mundo espiritual. Eu vejo demônios caindo, demônios dando grito. Eu vejo demônios apavorados. Porque esta palavra que vem aqui é para confrontar as trevas. Esta palavra que vem nesta noite é para colocar no teu coração. E eu digo para vocês, se Jesus não dá, não adianta. É com Jesus que nós vamos andar. É com Jesus que nós vamos amar. Nós vamos até o fim da nossa vida, mas nós não vamos desistir do Senhor. Aleluia. Você não pode desistir. Você não pode olhar para os seus problemas e dizer: agora eu estou enrolado, a minha vida está uma bagunça. Você não pode dizer isso, porque você está confessando a sua derrota. Você não pode confessar a sua derrota. Você tem que falar dos teus problemas, que você tem um Deus grande. A palavra de Deus fala em Isaías que Deus é tão grande que todo o planeta, todo mundo estava na coxa da mão dele. Olha, o mundo inteiro completo, com todos os planetas que tem, na coxa da mão de Deus. Eita Deus. Aí você olha para um probleminha que não dá nem para enxergar e fala: o meu problema está demais, eu não consigo. Ei, Satanás está colocando no teu coração, dizendo para você que você não consigo, você não consegue. Mas eu quero dizer para você nessa noite: se você levantar a tua cabeça, acordar de madrugada, orar e dizer: Satanás, hoje é o fim, hoje é a sua derrota, porque Deus abriu a porta para o emprego, Deus vai abrir a sua porta do céu e derramar sobre minha vida bênção sem medida. Mas você tem que confiar, você tem que, olha o que a palavra do Senhor fala. Você já viu o rico trabalhar para pobre? É o contrário, é o pobre que trabalha para o rico. Mas na Bíblia, quando você vai na Bíblia, você tem um dono, Deus tão bom e poderoso, que Ele dá para te ajudar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 64 diz: Deus trabalha para quem nele confia. Aleluia. Olha, quando Deus trabalha para quem nele confia, um Deus poderoso e grande, que criou tudo, trabalha para nós, que nós somos de carne e osso, quase nada, não é verdade? Ele diz: eu trabalho para quem ele confia. Aleluia. Então, se você